Boa tarde para você, que bom que você está aqui com a gente nessa terça-feira. A gente começando o nosso ao vivo aqui, começando o seu programa. Nosso encontro marcado, hein, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Lembrando que esse é o horário do nosso ao vivo, mas a gente tem encontros aí para você que tem uma dificuldade nesse horário. Pessoal dos horários alternativos, às 2 da manhã, a gente está junto aí toda madrugada. E também ao meio-dia você pode almoçar acompanhando as nossas conversas aqui do seu programa. Olha, nós somos tão adaptados à nossa própria realidade que nós nos esquecemos de nos dar conta de que a importância... A gente esquece, na verdade, de dar a devida importância aos detalhes. Esses detalhes que são essenciais da vida. Como, por exemplo, observar um beija-flor colhendo néctar em um jardim, apreciar a melodia da chuva caindo sobre o telhado, dizer eu te amo para aqueles que estão próximos, ou ainda, tirar os sapatos e caminhar na beira da praia. Só nós, atentos a esses detalhes, quando a vida faz uma curva inesperada e ao abrirmos os olhos, nós vemos que nós precisamos mudar o caminho. A vida se transformou e a gente já não tem mais o que tinha antes. Lidar com as mudanças é um tremendo desafio. Agora, é encontrar alternativas ainda desconhecidas que podem fazer toda a diferença, que pode nos fazer superar os desafios. Hoje você vai conhecer uma história onde a superação foi a palavra-chave na vida de uma pessoa que precisou descobrir uma nova maneira de viver após um grave acidente. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a Fernanda Lima. Você vai conhecer a Fernanda Lima, se é que você já não conhece. Ela tem um livro lançado pela Casa Publicadora Brasileira também, vou perguntar daqui a pouquinho sobre o livro. E ela tem uma história de vida fantástica, de superação. E é uma lição de vida muito grande pra gente. Então não sai daí, o seu programa tá só começando e a gente vai conversar sobre superação no seu programa de hoje. Agora, quero só dar um recadinho nosso de todos os dias, Revista Princípios. Olha, a Revista Princípios tem vários artigos super interessantes sobre a vida cotidiana, sobre a Bíblia, assuntos que acontecem dentro da sua família, tudo isso contextualizado aqui na Revista Princípios, por exemplo. Você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, você não sabe muito bem como resolver determinada situação? Revista Princípios pode te dar alternativa para que esse casamento dure para sempre. Para você conseguir a Revista Princípios, é muito simples. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/seu programa, tá bom? novotempo.com/seu programa. A gente vai entregar essa revista aqui de forma inteiramente gratuita, com todo o nosso carinho, até a sua casa, tá bom? A gente está aguardando o seu contato para te enviar de presente a Revista Princípios. Olha, a gente está aqui agora para falar sobre notícias. É muito importante que você saiba tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, todas as tardes aqui no seu programa. E comigo, a Bianca Oliveira, mais uma vez. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Wagner. E você? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tá apreensiva? Porque nós vamos falar de mudança de vida. Como é que você encara essas mudanças de vida, Bianca? Pois é, você estava falando da Fernanda Lima. Eu não cheguei a ler o livro todo dela, mas já tive contato com o material dela, inclusive o testemunho dela, que é um testemunho fantástico de superação de vida. O pessoal que está aí acompanhando o seu programa vai entender daqui a pouquinho o que a gente está tentando falar. E a Fernanda Lima vai falar muito mais do que a gente, né? E ela vai mostrar aí. Questão de apreensão, Wagner, a gente tem informações aqui que realmente não são tão agradáveis assim, coisas que são agradáveis, mas precisam melhorar, é o mundo que a gente vive, né? Mas a gente está aqui com o papel único de informar e ir além da notícia com prestação de serviço aqui para o pessoal do seu programa. Com certeza. A gente falando bastante sobre cidadania, inclusive hoje, a primeira notícia mexe com essa questão, né, Bianca? Mexe muito, Wagner. Hoje começou o programa que vai multar, olha só, vai multar quem jogar lixo nas ruas do Rio de Janeiro. Eu acho que esse programa pode estender até para todo o Brasil, mas a princípio só ali no Rio de Janeiro esse programa que começa hoje. O programa se chama Lixo Zero e teve início pelo centro da capital fluminense, onde vão atuar aí 182 profissionais. As multas, que variam de R$ 157 a R$ 3.000, é isso mesmo, 157 a R$ 3.000, serão aplicadas na hora por meio de um smartphone e também com uma impressora portátil. Um cidadão multado, Wagner, que for autuado ali e
mexer no bolso dele, for multado de fato, e não pagar, ele poderá ter o seu nome protestado e até inscrito em instituições de proteção ao crédito, como o Serasa, né? Ninguém quer ter o nome no Serasa ou no CEPROC. O objetivo é diminuir os gastos com a limpeza das ruas, que somam nada mais, nada menos do que 90 milhões de reais por mês aos cofres públicos do Rio de Janeiro. É muito dinheiro, né, Bianca? Muito dinheiro. E, Wagner, eu considero essa notícia com um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo porque agora os mal educados serão multados, né? As pessoas que gostam de jogar o papelzinho na rua, o lixo na rua, serão multados. Negativo porque nós precisamos de um programa desse para educar as pessoas. A gente não precisaria de um programa desse, porque cidadania é algo que tem que ser aprendido desde pequeno. A gente precisa criar esse hábito de ser cidadão, porque Claro. ser cidadão não é só votar ou pagar impostos. Ser cidadão também é cuidar do patrimônio público, não é, Wagner? E, infelizmente, a conscientização no Brasil, muitas vezes, e com muitas pessoas, só se dá dessa forma, né? Quando a gente sofre no bolso. Infelizmente. Infelizmente. Mas que esse programa, que é positivo, também negativo, mas mais positivo, pelo menos Claro. nesse momento atual, ele se estenda para o Brasil, né? Quem sabe aí Ele esse saia programa do Rio de Janeiro e venha para todo o saia do Brasil. Rio de Janeiro e venha para o Brasil. Isso eu acho que vai ser mais positivo ainda. Outra informação, saindo do Brasil e indo para o Egito. Lá a coisa realmente está tensa. No Egito, a Irmandade Muçulmana nomeou hoje um chefe interino para o grupo. Mahmoud Ezzat, ele é chefe adjunto da Irmandade, ele vai assumir agora a função de guia supremo de forma temporária. A decisão aconteceu depois que Mohamed Badie, considerado o guia religioso da organização, da Irmandade Muçulmana, ele foi preso nesta madrugada. E essa detenção reforça, sim, a luta dos militares contra a Irmandade Muçulmana. A Procuradoria-Geral ali do Egito pediu ainda a prisão preventiva de 360 membros da Irmandade Muçulmana, eles que estão sendo acusados de incitação à violência. Ontem a gente já chegou a dar uma comentada aqui sobre essa tensão política ali no Egito, né, Wagner? Claro. O que a gente pode entender de tudo isso? Houve ali no Egito uma ditadura, se deu a queda de Hosni Mubarak, depois entrou a democracia com o Mursi. Mais de 20 milhões de pessoas foram às ruas no mês de julho, a gente pôde acompanhar também. Essas pessoas queriam a saída de Mursi, ele saiu, né? Teve uma grande expressão popular, eles conseguiram o que queriam, que era tirar Mursi do poder. Depois surgiu um outro movimento, que eram os aliados de Mursi, queriam que ele voltasse ao poder. Teve pouca expressão popular, porém teve uma grande união e um grande apoio da Irmandade Muçulmana. E essa segunda manifestação foi muito violenta. Temos aí relatos de mais de 800 pessoas mortas e há relatos não oficiais de que o número de mortos tenha sido provavelmente mais de 3 mil, ou seja, 3 mil pessoas que morreram devido a uma crise política ali no Egito. E os Estados Unidos e países da Europa enxergam isso de longe, observam isso de longe, mas é claro, sempre tem o pezinho na lama, porque contribuem financeiramente, né, principalmente com dinheiro ali para o Egito, na questão de armamento e questões militares ali no país. E a gente aqui do Brasil observa com insatisfação também um movimento contra a paz ali no Egito, né? Um movimento que surgiu devido a uma base política, mas se estende, é claro, para outras extensões sociais e econômicas. Wagner. Muito bem, Bianca. Uma outra informação, ontem a gente comentou aqui a prisão do brasileiro Davi Miranda. Explica pra gente, Bianca, só recapitulando essa história, e também hoje o governo britânico se pronunciou, né? Pois é. Bom, hoje, como você falou, o governo britânico ele se pronunciou defendendo a prisão do brasileiro David Miranda. A gente acompanhou todo o caso dele, ele foi preso, detido lá em Londres. Ele é namorado do jornalista americano Glenn Greenwald. Ele é do The Guardian, né? Um jornalista britânico. Miranda, que é o seu parceiro, ele foi detido com base na lei antiterrorismo ali de Londres. Em declaração à imprensa, um porta-voz do Ministério do Interior sugeriu que Miranda carregava informações roubadas e que poderiam ser usadas por terroristas. Ele disse que quem se opõe a esse tipo de ação deve pensar no que está condenando. Hoje de manhã,
O jornal britânico The Guardian, ele publicou um editorial onde defende que a detenção de Miranda levanta sérias questões que não podem ser ignoradas pelo parlamento. Segundo o artigo, que foi escrito pelo jornal, o caso ilustra a urgência em reformar a legislação antiterror da Inglaterra. Ontem também foi uma notícia que a gente comentou aqui no seu programa. Realmente essa questão diplomática dos países ficou tensa depois das denúncias de espionagem do Edward Snowden. Claro. Todo mundo está à caça da caverna onde esse jovem está escondido, Ele que conseguiu asilo ali na Rússia, mas já está fora de cogitação tentar entrevistas com ele ou tudo mais, nesse sentido midiático, Então ele está escondido, se não está na mídia, está escondido, Wagner? Uhum. E ele, depois dessas denúncias, é claro, aumentou a tensão diplomática. Me chamou a atenção essa defesa grandiosa do governo de Londres em relação essa acusação aí do brasileiro, falando que ele realmente tem coisas escondidas, pode estar envolvido aí nessa questão de espionagem ou terrorismo. O Brasil, principalmente aqui a nossa questão diplomática, o Itamaraty, está tentando se pronunciar, está investigando o caso, não se pronunciou dessa maneira como se pronunciou o governo de Londres, mas cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos, como a gente sempre fala aqui no seu programa, Você acompanha tudo aqui pela tela da sua TV Novo Tempo. Bianca, muito obrigado, ótima tarde para você. Para você também, Wagner. Mais uma vez, então, a gente agradece esse espaço que o jornalismo tem aqui de prestar esse serviço aqui ao nosso telespectador, amigo do seu programa. A gente volta amanhã. Tá legal. Até amanhã. E olha, você fica ligado aqui na Novo Tempo, seu programa vai para um rápido intervalo, mas na volta, hoje é terça-feira, é dia de tecnologia aqui no seu programa, e a gente vai falar sobre computação, tecnologia, informática na nuvem. Já ouviu falar sobre isso? A Samela explica pra gente tudo isso e muito mais na volta do nosso intervalo. Enquanto isso, você sabe que o nosso programa aqui na televisão vai pro intervalo, mas nas redes sociais a gente nunca vai pro intervalo, Continue falando com a gente, facebook.com/seu programa, e tem também o nosso Twitter, o @seu programa. Hoje a gente está querendo conversar com você, a gente quer que você responda a seguinte questão: qual momento você precisou superar uma grande dificuldade? Conta pra gente, vai agregar muito aqui a nossa discussão no estúdio, tá bom? Não sai daí, seu programa volta já já, é rapidinho.